Vem aí o Bandeira 2. Givanildo Bezerra na apresentação para você dos principais fatos policiais da noite e madrugada aqui na sua Rádio Jornal. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. 2 homens mortos a tiros num duplo homicídio no Prado. Idoso abatido a tiros em Camutanga. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes. Neste domingo, 13 de maio de 2018. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rosinaldo José da Silva, com 30 anos de idade, morador da rua São Paulo, no bairro Independente, no município de Toritama, no agreste do estado, foi assassinado a bala por elementos desconhecidos cujos motivos são ignorados. A informação é que ele teria deixado o primo na residência e na volta foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, sendo o corpo encaminhado para o IML em Caruaru. Paulo Manuel Petrúcio Serafim, 42 anos, morador do sítio Fundão de Baixo, em Vertentes do Lério, em Surubim, foi morto com golpes de foice na cabeça por elementos não informados durante uma briga. O corpo dele foi removido para o IML. Silvana Maria Prachedes, com 28 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro José Arthur do Nascimento, com 32 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O fato aconteceu no bairro do Salgado, em Caruaru. José Benedito de Santana, com 56 anos, morador do sítio Caraúbas, em Orobó, interior do estado, foi morto a bala por elementos não informados. E segundo informações, é que ele estava devendo ao assassino, que foi cobrar, ele vinha cobrando e nada de receber, até que iniciaram uma discussão que acabou com a morte de José Benedito de Santana, sendo o corpo encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O adolescente João Vitor Gomes dos Santos, com 16 anos de idade, residente na rua Gonçalves Guerra, na cidade de Carpina, interior do estado, ele deu entrada aqui no HR todo arrebentado de cacete. A informação é que João Vitor estava bebendo em frente à sua residência em companhia de um tal de André, que o chamou para dirigir um carro. Então o garoto já estava com a cabeça cheia de quequel, ele bateu com o carro e o André não gostou e começou a espancá-lo. Espancou que o garoto chegou aqui na restauração todo arrebentado de cacete, onde encontra-se internado. O presidiário Juan Oliveira da Silva, um jovem com 23 anos de idade, inclusive está fazendo aniversário hoje, no Dia das Mães. Ele recebeu um indulto para passar o Dia das Mães na sua residência, que fica na rua Patrópolis, no bairro dos Coelhos, aqui no Recife, quando sofreu um atentado, sofreu disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos e não informados, melhor dizendo, e que ele estava com a tornozeleira, e quando foi chegando próximo à sua residência, foi pego pelos elementos com vários tiros. Ele deu entrada aqui na emergência do HR, onde encontra-se internado em estado grave. Vanderlei Soares de Souza, com 51 anos, residente na rua Damião Honorato Silva, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala por elementos não informados numa tentativa de homicídio e foi socorrido por uma equipe do SAMU aqui para a maior emergência do estado. O adolescente José Lucas de Lima, com 16 anos, endereço não informado, no bairro de São José, na cidade de Gravatá, no agreste do estado. Ele sofreu disparos de arma de fogo por elementos não identificados e foi socorrido bastante machucado aqui para o Hospital da Restauração. Manuel Medeiros de Lima, um homem com 51 anos, residente na rua Corina Pereira, número 123, na cidade de Custódia, no sertão do estado. Ele estava na companhia do seu filho em um veículo não identificado, não informado, quando acabou colidindo na traseira de uma carreta na BR-232. Os dois foram socorridos aqui para a emergência da Restauração. E agora vamos chamar o companheiro Eliel Alves com o balanço das últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas da sexta para ontem, sábado, foram registrados 7 assaltos a ônibus, 7 coletivos assaltados. No mês de maio, foram registrados
Até ontem pela manhã, 82 assaltos a coletivos. No dia 1º de janeiro, até ontem pela manhã, sábado, foram registrados em todo o estado 960 assaltos a coletivos. E também durante as últimas 24 horas, da sexta para ontem, sábado, 8 homicídios foram registrados no estado de Pernambuco, 8 assassinatos, sendo 4 no interior e 4 no Grande Recife. E durante todo o ano, desde o dia 1º de janeiro até ontem pela manhã, em todo o estado de Pernambuco, foram registrados 1.580 homicídios, 1.580 assassinatos, sendo 935 no interior, 935 no interior e 645 no Grande Recife. E eis as manchetes que foram notícias ontem pela manhã no Bandeira 2. Um jovem de 21 anos, Gabriel José Felipe de Melo, residente na comunidade Ilha do Retiro, no bairro da Madalena, ele foi baleado pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. Foi trazido por uma equipe do SAMU aqui para o Hospital da Restauração, mas ele já chegou sem vida. A polícia não recebeu informação alguma a respeito da motivação e autoria do assassinato. Na rua Titanic, no bairro do Jardim Atlântico Olinda, elementos desconhecidos alvejaram a tiros Rodrigo Leonardo Ferreira, de 25 anos, residente naquela rua número 3. Rodrigo foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 9. E na última sexta-feira, Rodrigo Leonardo Ferreira, aliás, foi na madrugada já de ontem, por volta das 2 horas, que o Rodrigo Leonardo Ferreira não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Geraldo Isaías da Silva Júnior, de 31 anos de idade, residente no bairro do Jardim Jordão, no Jaboatão dos Guararapes, ele foi assassinado com 6 disparos de arma de fogo. Isso aconteceu ontem à tarde na Avenida Bernardo Vieira de Melo, na Praia de Piedade. Na verdade, foi na tarde de antes de ontem que ele foi assassinado por ocupantes de um carro preto, veículo não identificado. Geraldo estava acompanhado de várias pessoas, alguns grupos de amigos, inclusive várias crianças. E no meio da multidão, os caras se aproximaram dele e o mataram. O corpo de Geraldo Isaías da Silva Júnior foi encaminhado ao IML e a polícia não teve informação a respeito da autoria e as causas do assassinato. O presidiário Christian José Nunes Vitor, detento da penitenciária agroindustrial São João, antiga Paia, em Itamaracá, ele foi assassinado com tiros de revólver. Isso aconteceu na última sexta-feira pela manhã, dentro do terminal integrado de passageiros de Igaraçu. 3 homens estavam no carro, invadiram o terminal integrado no veículo e o Christian, que já estava sentado dentro de um ônibus, foi assassinado dentro do coletivo. Depois, os criminosos, ainda na fuga, trocaram tiros com seguranças. O presidiário Christian, ele ainda tinha sido levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças, mas já chegou sem vida. Ele havia recebido o indulto para passar o Dia das Mães com a mamãe dele, mas isso não aconteceu e ele acabou sendo assassinado. E conforme dissemos, ele foi morto dentro de um coletivo e dentro do terminal integrado de passageiros de Igaraçu. Um presidiário, o Jonas da Silva Lima, com 36 anos de idade, aliás, ex-presidiário, conhecido por Alegria, residente no bairro São João da Escócia, em Caruaru, foi assassinado a tiros na rua Manuel Martins Araújo, no bairro do Salgado, pertinho da caixa d'água. Ele foi deixar uma filha na escola e quando estava retornando para casa, no meio do caminho, surgiram 2 homens numa motocicleta, elementos desconhecidos, e o assassinaram com vários tiros de revólver. Também foi assassinado um vigilante, um jovem com 19 anos, vigilante, residente em Palmares, na Mata Sul do estado. Ele foi morto com um tiro, que, segundo informações, teria sido acidentalmente no pescoço. Isso aconteceu na residência dele e um cunhado dele está sendo investigado como suspeito. A polícia não sabe se foi realmente um acidente ou se foi um crime. 2 armas e maconha foram encontradas na casa da vítima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O comerciante José Monteiro do Nascimento, 47 anos, residente no sítio Lagoa Funda, zona rural de Belém de Maria, foi assassinado a bala. Ele teria reagido a assaltos, marginais foram dar uma butada nele, ele reagiu, foi baleado e acabou morrendo a caminho do Hospital Regional de Palmares.
Juarez Manuel Bem-vindo Gonçalves, um cidadão com 57 anos de idade, residente na rua Pedro Salles 332, em Floresta, no interior do estado. Este foi assassinado a bala em Carnaíba, também no interior do estado. Foram 2 homens no carro que cometeram crime e nenhuma informação a respeito da motivação do crime. Um personal trainer, o jovem Flávio César Moura Costa, de 27 anos, professor de educação física, ele morreu. Flávio, ele morava na rua Rodrigo Mendes, no bairro de Campo Grande, passou mal, foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, onde faleceu. A causa-mortes ainda é ignorada. Eliel Alves para o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Idoso abatido a tiros em Camutanga. 2 homens mortos num duplo homicídio no bairro do Prado. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência. César José da Silva, com 29 anos, residente na Fazenda Matadouro, na zona rural da cidade de Floresta, no sertão do estado. Ele foi espancado brutalmente por elementos não informados e deu entrada aqui na restauração, todo arrebentado de cacete. Olha, minha gente, comoção no velório e sepultamento do sargento reformado em Caruaru. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Santos. O velório do sargento Claudiano Justino de Souza, assassinado na última quinta-feira, quando fazia segurança de um mercadinho, foi tomado de muita comoção. O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, no bairro José Liberato. Esposa e filhos estavam inconformados. A Selma, esposa do sargento, disse que ele era um homem dedicado à família. Que um homem de bem, homem pacato, homem que vivia dentro da sociedade, trabalhando e cumpriu o seu dever, mesmo assim, lutando até o fim. Mas Deus está no controle de tudo, a justiça divina é quem vai cobrar. O sargento estava distraído no momento em que 2 homens entraram no mercadinho e anunciaram um assalto. O sargento reagiu e levou um tiro no tórax. Não resistiu e acabou morrendo. O sargento Pereira, da Polícia Militar, lamentou a morte do amigo. Antes de ontem cheguei no Ministério Público, onde nós trabalhávamos, né? Era uma pessoa assim muito querida, muito assim extrovertida, uma pessoa que gostava de brincar muito com a gente. Então ele me deu um abraço, eu dei um abraço nele, né? Agora que eu estou entendendo que foi um abraço de despedida. O sepultamento aconteceu no cemitério Dom Bosco, em Caruaru. Rádio Jornal, Comando Geral, fim de semana. Samuel Duarte, com 30 anos de idade, endereço não informado, deu entrada aqui no HR com vários hematomas pelo corpo, vítima de agressão. Henrique Silva de Barros, um jovem com 22 anos, sofreu agressão física por elementos não informados e foi socorrido aqui para a maior emergência do estado, bastante machucado. Antônio Robson da Silva, um homem com 40 anos de idade, residente na Rua da Laje, no bairro da Mostardinha. Ele sofreu agressão física, foi muito espancado por elementos não informados e foi socorrido aqui para o HR, todo arrebentado. Olha, minha gente, a polícia prende em flagrante vendedor de drogas em Garanhuns. Quem traz os detalhes é o repórter Eduardo Peixoto. Agentes da 8ª Delegacia do DENARC e da 22ª Delegacia de Homicídios prenderam em flagrante Ladimilson Ferreira de Araújo, 22 anos de idade. A prisão aconteceu próximo à Universidade de Pernambuco, aqui em Garanhuns, localizado no bairro da Brasília. Segundo a Polícia Civil, ele estava tentando vender drogas a estudantes universitários. Com ele, a polícia encontrou 1.173 unidades de LSD, 21 unidades de êxtase e 10 porções de haxixe. Ladimilson estava sendo investigado pela polícia há alguns meses, pois estava traficando drogas. Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado para a audiência de custódia e teve a prisão decretada. Ladimilson Ferreira de Araújo foi encaminhado à cadeia pública de Capoeiras. Rádio Jornal, Comando Geral, fim de semana. Paulo
Pereira Melo, 44 anos, residente na Rua 6, no Bairro Novo, na cidade de Chechel, interior do estado. Ele deu entrada aqui no HR todo arrebentado, vítima de agressão. Everson da Silva Araújo, 29 anos, ele mora no Sítio Alegre, na zona rural de Caetés, no agreste do estado. Ele deu entrada aqui na emergência da restauração com várias escoriações pelo corpo, vítima de queda de moto. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Olha, minha gente, toma posse o novo delegado da Polícia Federal em Caruaru. Quem traz os detalhes é o repórter Berg Santos. Foi empossado como chefe da Polícia Federal da Delegacia de Caruaru o delegado Alexandre Almeida Lucena. Várias autoridades e representantes das polícias civil, militar e corpo de bombeiros compareceram à cerimônia no fórum da cidade. Alexandre já foi secretário adjunto da Defesa Social do Estado de Pernambuco e vinha atuando há alguns meses na PF de Caruaru, realizando operações de combate ao tráfico de drogas. O delegado afirma que conhece bem a região agreste. A gestão realmente é 200 km por hora, tá? É trabalhar sempre. A posse está sendo hoje, mas há 3 meses que a gente vem fazendo bons trabalhos aqui, boas apreensões, tanto de maconha, quanto de cigarro, quanto de cédulas. A gente intensificar realmente o trabalho para trazer uma paz maior da nossa região. Inclusive conheço os colegas que estão aqui, os colegas das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, são amigos meus já de longa data, então o trabalho realmente vai ser integrado como deve ser. O delegado Alexandre Almeida Lucena explica qual será o seu foco à frente da Polícia Federal em Caruaru. Olha, o nosso foco é crimes de corrupção, contrabando, crimes contra o patrimônio e drogas. Eu acho que é isso que existe mais na região e vamos intensificar nesse sentido. Só este ano já foram erradicados a mais de 250 mil pés de maconha e apreendidos a mais de 320 quilos da erva. A apreensão mais recente foi na semana passada, quando foram apreendidos a mais de 60 quilos durante uma ação conjunta na BR-232. Rádio Jornal, Comando Geral, fim de semana. José Celso da Silva, com 33 anos, residente na Rua Antônio Xavier, no bairro Caraibeiras, na cidade de Itacaratu, interior do estado. Foi morto a tiros por elementos desconhecidos, cujos motivos são ignorados. Ele ainda foi socorrido para o hospital local, mas já chegou sem vida em consequência da gravidade dos ferimentos, sendo o corpo encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O corpo de um homem sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado com vários disparos de arma de fogo na via de acesso ao canavial do engenho Jambreiro, no município de Goiânia, região metropolitana do Recife. A informação é que ele não era conhecido na localidade, sendo um crime de autoria desconhecida e motivo ignorado. O corpo dele foi removido para o IML. Edilson José do Nascimento, com 32 anos de idade, residente na rua Adilson Vasconcelos da Silva, no bairro Santa Terezinha, na cidade de Gameleira, no interior do estado. Ele foi assassinado a bala por elementos desconhecidos, cujos motivos são ignorados. Ele ainda foi socorrido para o hospital local, mas já chegou sem vida em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo de Edilson José do Nascimento foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, a polícia divulga retrato falado do segundo acusado de estupro em Vitória de Santo Antão. A Polícia Civil apresentou mais um retrato falado do segundo homem suspeito de ter invadido um apartamento e estuprado 2 jovens no município de Vitória de Santo Antão. O retrato foi construído baseado nas imagens das câmeras de segurança do edifício e nos depoimentos prestados pelas vítimas. De acordo com as moças, o homem aparenta ter 25 anos, aproximadamente 1,70 m de altura, é magro, tem pele morena e no dia do crime estava com a barba baixa e usava boné. O fato aconteceu na madrugada do dia 11 de abril. 4 amigas universitárias que dividem apartamento estavam dormindo quando, por volta das 3 horas, foram surpreendidas por 2 homens que conseguiram entrar no imóvel pela janela usando lençóis amarrados, fazendo como uma corda. Eles estupraram as moças, ameaçaram e roubaram objetos pessoais como celulares, notebooks, perfumes importados, calçados e televisores. De acordo com a polícia, a dupla premeditou o crime, como detalha a delegada Bruna Falcão, da Delegacia da Mulher de Vitória de Santo Antão.
Os dois criminosos, eles se dirigiram ao prédio com a intenção de entrar naquele apartamento em específico. Eles não tentam entrar em nenhum outro apartamento, eles se dirigem diretamente ao segundo andar e, inclusive, a Tereza e o fio que eles trouxeram tem um tamanho que é suficiente para chegar do segundo andar até a calçada do edifício. A janela tinha sido forçada cerca de 3 semanas antes da execução do crime, então a gente acredita que os dois criminosos já tinham premeditado a ação e já tinham preparado, inclusive, a entrada no apartamento por meio dessa janela que teve a fechadura danificada. A polícia oferece recompensa de até R$1.000 para quem informar sobre o paradeiro da dupla. A denúncia deve ser feita pelo número 3421-9595. O anonimato é garantido. O retrato falado da dupla está no site da Rádio Jornal. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Idoso abatido a tiros em Camutanga. 2 homens mortos num duplo homicídio no bairro do Prado. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Edinaldo Souza da Silva, com 46 anos, residente no sítio Camará, na zona rural de Bom Jardim, agreste do estado. Ele foi abatido a tiros por elementos desconhecidos, cujos motivos são ignorados. O fato aconteceu num bar que fica localizado no sítio Barroncos, na zona rural de Bom Jardim. O corpo de Edinaldo Souza da Silva foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Idoso abatido a tiros em Camutanga. Da Silva, um homem com 60 anos de idade, morador do sítio Arnal, na zona rural de Camutanga, interior do estado, foi morto a tiros por elementos desconhecidos, cujos motivos são ignorados. Ele ainda foi socorrido para a unidade mista local, mas já chegou sem vida, em consequência à gravidade dos ferimentos, sendo o corpo encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Homicídio no bairro do Prado. Erivelton Gomes Ferreira, com 31 anos, residente na rua Xavier Sobrinho, no bairro do Prado, e Hugo José da Silva Ribeiro, com 22 anos, foram mortos com vários disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. A informação é que o alvo dos assassinos seria Hugo, que é usuário de droga, e que a outra vítima, Erivelton Gomes Ferreira, foi morto por bala perdida, e Hugo José Ribeiro da Silva teria envolvimento com o tráfico. Os dois ainda foram socorridos para o Hospital Getúlio Vargas, onde faleceram devido à gravidade dos ferimentos. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, AM 780 e FM 90.3. Continue com a gente, porque vem aí Paulo Roberto com o Super Domingo no Comando Geral, fim de semana. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.